Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus. A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Você sabe o que é o fruto do Espírito? Esse é o nosso tema de hoje. Porque as características desse fruto são essenciais para nós. Em um programa anterior falamos sobre os temperamentos e de que forma eles influenciam as nossas escolhas e atitudes. Mas você sabia que o fruto do Espírito nos ajuda também a controlar o nosso temperamento? Sem mais delongas, gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo o presbítero Flávio Marques, da área 49. A paz do Senhor, presbítero Flávio. Pai do Senhor, evangelista Samek, Pai do Senhor, irmã Zenate, Pai do Senhor, irmão Pedro, Pai do Senhor a todos que estão participando deste programa e quero agradecer pela oportunidade, feliz de estar nesse espaço, até me sentindo mais jovem. Amém. Deus abençoe. A alegria é nossa. Também está aqui conosco, o jovem Pedro Magalhães, da área 1, lá do Templo Central. A paz do Senhor, Pedro. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, presbítero, é um prazer estar aqui acompanhando vocês, estar aqui falando desse tema tão importante. Glória a Deus. Temos também aqui a presença de um grupo abençoado que já esteve conosco, mas está nos dando alegria mais uma vez o trio Melodia, a nossa irmã Priscila, a nossa irmã Paloma, a nossa irmã Jamile, amém? Sejam bem-vindas. E também o nosso irmão Vinícius Domingues, que vai estar aqui tocando o teclado. Que Deus abençoe. Você aproveita que o programa ainda está no comecinho e envia o link da nossa transmissão para todo mundo, né? Joga aí no grupo da família, no grupo dos jovens, dos adolescentes. Deus quer te usar para evangelizar os outros também. Anota o nosso WhatsApp para enviar sugestões de temas e aquele seu vídeo de 30 segundinhos cantando ou tocando algum instrumento. O número é 819-9209-4819. A gente está aqui, aguardando a sua mensagem. Amém. Então aproveita aí e compartilha o link. Eu tenho certeza que a maioria dos que estão participando estão com o celular na mão. O tema de hoje é o fruto do Espírito. Mas do que se trata? E por que precisamos conhecê-lo melhor para melhor servir a Deus? Vamos iniciar a nossa conversa com a definição do nosso tema. Em um mundo onde as obras da carne, além de notórias, são vistas com naturalidade, o Senhor nos conclama a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Esta vida ficará evidenciada através do fruto do Espírito em nós. Mas o que vem a ser o fruto do Espírito, E já queremos começar aqui a conversa com o nosso presbítero Flávio, também o jovem Pedro. O que vem a ser, presbítero, esse fruto do Espírito? Amém. É um tema de suma importância, não é? E eu quero louvar a Deus pela escolha desse tema, porque traz exatamente uma doutrina bíblica e nos faz pensar na nossa postura enquanto cristãos, não é? Como devemos nos portar. O fruto do Espírito, na verdade, revela a capacitação espiritual, não é? As virtudes do Espírito em nós, mediante o novo nascimento. Então, quando a pessoa se encontra com Jesus, nós vamos ver daqui a pouco sobre as obras da carne. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja da Galácia, ele traça um paralelo entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Não é interessante que ele não usa o termo no plural, os frutos, senão ele define como estando no singular, o fruto do Espírito, como sendo virtudes que revelam o caráter de Cristo na nossa vida. E vale dizer, inicialmente, que o fruto do Espírito é diferente do dom ou dos dons espirituais.
Enquanto os dons nos capacitam para exercermos algumas funções que o Senhor nos chama, nos convoca, o fruto do Espírito expressa em nós aquilo que somos em Cristo. Então, o caráter de Cristo revelado em nós através de algumas ações, revelada em nós através de algumas características que nós vamos estudar ao longo desse espaço. Glória a Deus. E falando sobre fruto, irmão Pedro, é importante cultivar esse fruto? Mas não tenho dúvida, pastor. Imagine que o fruto do Espírito é aquilo que de fato revela o que há de Deus em nós. Quando alguém nos conhece e percebe em nós o fruto do Espírito Santo, há de entender também que aquilo é fruto de uma vida de comunhão com Deus. É mais ou menos quando você tem um amigo e passa a conviver muito tempo com ele, mas sem dúvida de um processo que você não percebe muito bem como acontece. Você pega os seus trejeitos, o seu modo de falar, o seu modo de viver. Não é diferente do fruto do Espírito, senão que é o fruto de uma convivência, daquilo que o Espírito Santo, pela sua obra, faz em nós. Ou seja, entendemos que quando nós andamos de fato com Deus e nos rendemos ao Espírito Santo, nós então passamos a viver e a desfrutar do fruto do Espírito. Amém. Glória a Deus. Amém. E sobre essa questão de fruto e frutos, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, e geralmente os jovens, né? É o fruto, são os frutos, mas aí vai ficar bem explicadinho aqui na conversa, né? Vai. O senhor estava falando, né, que a gente ia falar mais à frente sobre as obras da carne. Quando a gente lê a Epístola aos Gálatas, a gente vê que o fruto do Espírito é, na realidade, um contraponto às obras da carne. E é um termo que é utilizado para mostrar como essas obras são destrutivas, é a concupiscência. Mas o que realmente significa, né? O que são as obras da carne? Pois bem, a Bíblia, como disse a nossa irmã Zenate, não é? O apóstolo Paulo, ele traça aqui um paralelo. Ele mostra inicialmente, quando lemos o capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, e versículo 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E a palavra concupiscência, ela aparece no original, no grego, definindo algumas palavras. Pode ser até no sentido positivo, mas geralmente no sentido negativo. Quando lemos, por exemplo, um texto que está em Colossenses 1:23, nós vamos encontrar a expressão do apóstolo falando do desejo de estar com Cristo, de estar no céu. E aquele termo no original também é concupiscência, traduzido como desejo, anelo, anseio. Mas na sua maior parte, a palavra concupiscência, ela está no sentido negativo, que é um desejo destrutivo, como falou a nossa irmã. Revela um anseio deturpado. E isso parte do pecado original, da queda do homem. No capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver quando o homem ele peca, não é? Ele se afasta, ele desobedece às ordenanças de Deus, e ao pecar, ele perde uma parte da imagem de Deus. Porque quando Deus, evangelista Samek, irmã Suzana, irmão Pedro, quando Deus cria um homem, a Bíblia diz, no capítulo 21, versículos 26 e 27 de Gênesis, que Deus o fez à sua imagem e a sua semelhança. Mas o homem perde uma parte dessa imagem quando ele desobedece a Deus, ele peca. E esse pecado passa a todos os homens. Nós vamos encontrar, não é, na Epístola aos Romanos, quando o apóstolo Paulo diz, no capítulo 5, versículo 12, que por causa de um homem entrou o pecado no mundo e por causa do pecado a morte, por isso que todos pecaram. Então, diante deste pecado, esta imagem deturpada, ela passa então a ser revelada através das atitudes dos homens. E quando o apóstolo Paulo ele diz aqui, andar em espírito, no Espírito Santo, isso fala na maneira de viver, e não cumprireis a concupiscência da carne, isto é, os anseios carnais, mundanos. Então, as obras da carne nada mais é do que aquilo que o ser humano naturalmente pratica como sendo fruto da natureza pecaminosa.
aquilo que está dentro dele, oriundo do pecado original. Mas a Bíblia diz que é possível vencer essas obras. Não é? O apóstolo Paulo disse que o pecado não terá domínio sobre vós. Amém. E nós vamos estar aqui estudando hoje como vencer essas obras da carne, não é? E manifestar o fruto do Espírito na nossa vida, como disse o nosso irmão Pedro, que revela o quanto nós conhecemos a Cristo, não é? Que Deus nos ajude a assim fazer, em nome de Jesus. E fico alerta aí, né, irmão Pedro, principalmente, não só para os jovens, mas para todos, né, de estar vigilante. Né? A própria palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz, né, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que estar alerta aí. Mas com certeza, o presbítero disse que as obras são realmente fruto da nossa inclinação para o mal, fruto da carne e essas obras da carne. Imagine, portanto, que o nosso maior inimigo está encerrado dentro de nós mesmos. Nós temos uma luta, todo cristão é alguém em conflito principalmente contra si mesmo. Então, presbítero, eu imagino que vigilância, oração, esforço e principalmente chegar para perto de Deus para evitar tudo isso é essencial. É interessante é que a Bíblia diz que há uma luta, não é constante, como disse o irmão Pedro, há uma luta entre a carne e o espírito, e a gente entende que o espírito nos chama a viver de forma a agradar a Deus, com a nossa vida, com a nossa prática, mas a carne, que é a natureza pecaminosa, oriunda do pecado original que está em cada ser humano, não é? Ela nos puxa para baixo, para as práticas pecaminosas, mas é possível, como disse, viver uma vida que venha agradar a Deus. Glória a E Deus. para isso é necessário a gente observar a palavra de Deus, ter uma vida de oração, e assim sendo, o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Amém. Amém. E nós vamos aproveitar também a oportunidade de louvar ao Senhor. Né? O Trio Melodia está aqui, se prepararam para estar adorando a Deus. E você que está em casa se conhece aí também o louvor, não fique apenas assistindo. Aproveite esse momento para adorar a Deus também conosco e fazer esse momento um culto, né? Amém. Aí dentro da sua casa também. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus nesse momento. Declare, Deus, cuida do meu futuro. Aleluia. Permita que o Senhor cuide de tudo para você. Glória a Deus. Eu sei que sem Deus minha vida não tem sentido. O que farei? Pra onde eu irei se Ele não for comigo? O que passou ficou para trás, não voltará, não voltará. Mas o que está por vir será muito melhor se deixar Deus me guiar. Declare, cuida do meu futuro, Senhor. Em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. Cuida de tudo pra mim. Aleluia. Cuida da minha casa e dos meus. Queremos viver os sonhos teus. Assuma o controle do meu viver. Me leve para o centro do teu querer. Meu coração é enganoso e não quero me iludir. Vai comigo, Senhor, e cuida de tudo pra mim. Cuida do meu futuro, Senhor. Em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. Cuida de tudo pra mim. Cuida do meu
tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. Cuida de tudo pra mim. Oh, aleluia. Oh, cuida. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome. Nada melhor que estar debaixo do cuidado de Deus, né? Precisamos entender que somos dependentes dele. E principalmente nessa batalha aí contra a carne, né, presbítero? Sozinho não conseguimos, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, sem dúvida seremos vencedores. E voltando aqui à nossa conversa, quando dizemos que o fruto do Espírito tem diversas características, o que isso quer dizer? O que isso significa, presbítero Flávio? É interessante, como colocou o evangelista Samek inicialmente, não é, que há uma confusão, diríamos Sim. assim, no ponto de vista de interpretação, quando algumas pessoas falam os frutos, outras dizem o fruto, e aí os questionamentos surgem, o fruto ou os frutos, porque nós vamos ver, não é, o apóstolo citando aqui várias características, como o senhor colocou, mas eu quero ler o texto, vamos acompanhar o que diz a Bíblia, para melhor facilitar a nossa compreensão. A Bíblia diz, no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, nós vemos aqui 9 características do fruto do Espírito. Mas o apóstolo, ele não diz, mas os frutos do Espírito são. Ele diz, mais o fruto do Espírito é. E a gente entende, irmão Samek, irmã Suzana, irmão Pedro e todos presentes, que quando a Bíblia fala sobre o fruto, o apóstolo Paulo faz aqui uma analogia, não é, da linguagem da agricultura. Ele fala o fruto como sendo resultado de uma vida em Cristo. Aqueles que demonstram na prática que Jesus está na vida dele, que ele é diferente, não é? E ele cita aqui a primeira característica ou virtude do fruto do Espírito sendo o amor. E alguns comentaristas bíblicos, eles dizem que o fruto é comparado a um solo, onde estão plantados nele, não é? Plantadas as características que vão sendo citadas as 8 após o amor. Bondade, fé, mansidão, gozo, longanimidade. Então, o fruto do Espírito é, na verdade, o amor de Deus em nós. E através deste amor, essas características, elas vão sendo de forma como consequência. Se eu tenho amor, eu terei o gozo. Se eu tenho o amor de Deus, eu terei paz. Eu serei benigno. Eu terei autocontrole, a temperança. Então, na verdade, as características, elas formam as virtudes do Espírito Santo, que é o principal, o basilar, que é o amor. Amém. E eu lembro aí, presbítero Flávio, e não sei se o irmão Pedro também já teve essa experiência, mas para explicar isso, né, geralmente os professores de escola dominicais, na sala de aula de crianças, usam até o exemplo da laranja cravo, né, a tangerina, que é um fruto e tem diversos gomos, né? Então, para ficar mais fácil de entender, né, serve para as crianças, mas também serve para nós também. Muito bem, nós vamos continuar a conversa, mas vamos precisar ir a um breve intervalo. Não saia daí, compartilhe com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Oficial e também no Rede Brasil Oficial. Daqui a pouco a gente volta. Cuida do meu futuro, Senhor, em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência.
ti, cuida de tudo pra mim. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, 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 pois sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, pois sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Glória a Amém. Deus. Nós estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Aproveita nesse momento para compartilhar com seus amigos a nossa transmissão nos canais do YouTube, o IEADPE Oficial e também Rede Brasil Oficial. Não deixa ninguém ficar de fora. Quem sabe, né, essa pessoa precisa ouvir o que Deus falará ao nosso coração no dia de hoje. Muito bem, para conversar com a gente sobre o tema de hoje, estamos recebendo o presbítero Flávio Marques, da área 49, e também o jovem Pedro Magalhães, lá do Templo Central, da área 1. E como sempre, recebemos perguntas de vários jovens. Nós vamos conferir a primeira pergunta, que é do jovem Petson Bruno, lá da filial em Timbaúba. Vamos conferir? Senhor Evangelista Samek, irmã Zenate e todos os participantes do programa de hoje. Eu sou o jovem Petson Bruno, da Congregação Municipal Filial de Timbaúba, e eu tenho uma pergunta para fazer. Em um mundo de conflitos internos, externos, como viver uma vida cheia da paz de Deus, advinda do fruto do Espírito Santo? Amém. Deus abençoe todos os jovens lá de Timbaúba, né? Esperamos ter vocês aqui também. Amém. No Espaço Jovem. E aí, presbítero Flávio, é possível, num mundo tão caótico, experimentarmos a paz de Deus? Especialmente caótico esses últimos tempos. Verdade. É possível sim. Primeiro que a paz de Deus, ela não está atrelada à circunstância. Amém. Glória a Deus. Não é? Deus é a fonte da paz. Amém. E como falamos, irmã Zenate, no primeiro bloco, né, a respeito da origem da concupiscência, da prática pecaminosa, do pecado original, e que desencadeou todas as práticas e que tornou o mundo caótico como está hoje. Quando o homem peca, ele perde a paz vertical e, por conseguinte, a paz horizontal também. Isto é, ele perde a paz com Deus, não é? Porque o pecado passa a controlar a mente, o pecado passa a impulsioná-lo e o homem se torna escravo do pecado. E essa condição ela só passa quando o homem se entrega para Jesus mediante a conversão ao novo nascimento e que o Espírito Santo passa a controlar a nossa mente. Então, quando o homem peca, primeiro ele perde a paz com Deus, não é? Segundo, ele perde a paz com os próprios homens. E, em terceiro lugar, ele perde a paz consigo mesmo. Daí porque muitas pessoas, evangelista Samek, têm condições financeiras boas, não é? Pessoas que são ricas e que se suicidam. E muitas vezes as pessoas perguntam o que faltava na vida daquela pessoa que tinha tudo aparentemente e havia uma angústia, havia uma perturbação na alma. Isso mostra que a paz não está atrelada a um bem-estar externo, não é? Mesmo que haja uma perturbação externa, o mundo caótico como nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, que leva as pessoas a estarem perturbadas, mas se nós estivermos em Deus, porque nele, através de Cristo, seu Filho, essa paz foi restaurada. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, através do sacrifício, o apóstolo Paulo, ele faz menção, eu gostaria de ler um texto, na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus. Amém. Então vejamos que a paz, ela é fruto de uma reconciliação com Deus. Glória Quando a o homem Deus. peca, ele é afastado de Deus. E o profeta Isaías, ele diz no capítulo 59 e versículo 2 que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E essa distância, esse distanciamento do homem de Deus faz com que ele entre em perturbação interna, não é? Porque ele perde essa paz com Deus e, como disse, também a paz com ele, por conseguinte, a paz com os outros homens. Ao lermos Colossenses, eu gostaria de ler esse texto com todos os irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 20, ele diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, o sangue de Jesus, o sofrimento, o Calvário foi um instrumento Glória a para Deus. reconciliar o homem com Deus, trazendo a paz, Aleluia. restaurando a paz. Portanto, em meio a toda perturbação externa e até mesmo interna, por algum problema psicológico, mas se estivermos em Deus, se estivermos em comunhão com Ele, como disse o irmão Pedro, não é? Inicialmente aqui no primeiro bloco, e nós vamos experimentar essa paz interior. Alguém já disse que paz não é ausência de guerra, mas é na guerra sentir tranquilidade, Glória a ao Deus. saber que Deus está no controle. Amém. Aleluia. Amém. E o senhor falando para Vitor Flávio, eu me lembrei, né, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que é muito lindo esse texto, que ele dizia: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É uma Isso. promessa linda, né? Só dando sequência a esse texto aí que o irmão leu, a gente está vivendo um momento muito atípico, não é? Sim. Essa questão da pandemia e, por vezes, a gente é chamado a orar por pessoas que estão querendo até tirar sua vida, a perturbação, a expectativa do amanhã, o que vai acontecer amanhã? Medo. O medo. Então, isso é possível vencer através de um contato maior com Deus. Quando Glória nós a nos Deus. aproximamos de Deus, experimentamos mais dele, nós vamos ter paz. Amém. Aleluia. Lembrei das meninas cantando, né? Eu nem conhecia esse hino, mas é bonito. Você não vai parar, sou Jesus o Nazareno. E já dei Amém. ordem para acalmar o mar. Nossa Glória a paz Deus. é a pessoa de Jesus, né? Isso. Então, é ficar pertinho dele? Pertinho dele. Amém. A gente tem mais uma pergunta da jovem Adassa Ruana, lá de Goiânia. Vamos conferir? Paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e todos os convidados do programa Espaço Jovem. Me chamo Adassa Ruana, da IEDPE, filial Goiânia, congrego na Matriz e gostaria de fazer uma pergunta. Sabendo que a benignidade é uma característica de desejar sempre o bem ao outro, não provocando dor nem a desejando, é uma característica bastante importante nos dias atuais. Porém, ela pode ser vista como uma fraqueza na nossa sociedade. Então, como eu posso ser bom em um mundo mau? Obrigada e Deus abençoe. Amém. Nossa saudação aí, né, para todos os jovens de Goiânia. E aí, Pedro, como é que a gente pode ser bom no mundo mau? Olha, irmã Zenate, evangelista Samek, meu presbítero, minha mãe costumava me dizer, sempre na minha infância, até hoje ela me diz, cada um só pode dar aquilo que tem. Amém. Cada um só entrega daquilo que está cheio. E realmente o mundo está perdido, é um local tenebroso, onde as pessoas são cada vez mais beligerantes, briguentas, onde cada dia mais está mais difícil conviver em paz e em amor. Mas quando a gente chega para perto de Deus, quando a gente passa a se encher daquilo que Deus oferece, a gente começa a estar rápido para entregar alguma coisa a mais, alguma coisa melhor, alguma coisa diferente. E, sinceramente, o mundo está sedento. O mundo precisa de verdade que alguém mostre uma coisa diferente. Tanto é que a perseguição nunca faltou a gente, mas eu percebo que cada vez há mais sede por alguém que esteja disposto a apresentar algo mais, Amém. algo diferente. Então, o segredo é esse, chegar para perto de Deus, encher-se dele, e com isso a gente está apto a lutar contra os nossos instintos, de querer maltratar quem nos maltrata, ferir quem nos fere, vingança, nada disso é suficiente, nada disso traz paz. Mas quando a gente chega para perto de Deus, então podemos oferecer
desfrutar a benignidade, trazer bem e não mal. Amém. Glória a Eu Deus. achei interessante a colocação do irmão Pedro, porque algumas pessoas, evangelista, dizem, inclusive, que fazer o bem hoje, não é, no mundo moderno, é até fraqueza. Não é? A gente deve reagir às ações, por exemplo, ruins que nos fazem, de igual modo, proporcional. Não é? Mas isso, pelo contrário, não é fraqueza. Primeiro, porque quando lemos Efésios, capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo há uma expressão bem interessante, ele diz: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas da carne, antes condenai-as. Na linguagem BKJ, não é? King James, diz: não vos associeis às obras infrutuosas da carne. E vejam que obras está ligado ao texto, a temática de hoje, não é? Sendo contraponto, fruto, espírito, é um antagonismo. E o apóstolo diz lá em Efésios 5:11, não vos comuniqueis, não vos associeis a essas práticas, mas condenai-as, ou seja, reprovai-as. Então, o cristão que goza da presença de Deus e que expressa o caráter de Cristo na sua vida, que é o fruto do Espírito, ele reprova as práticas, ele não vai retribuir o mal com o mal, mas ele vai fazer o bem, não é? Porque ele é diferente. Então, a benignidade não é uma fraqueza, e sim é a expressão do caráter de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Só para fechar esse raciocínio, há um texto em Mateus que eu gosto muito, no capítulo 5, versículo 13, que diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E o sal, ele, quando colocado na comida, não é visível. A gente sente ao levar à boca. Não é? Então, o sal, quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, fala de caráter. E esse caráter, ele é sentido quando as pessoas mexem com um cristão e o cristão reage de forma positiva, Então, nesse momento, o cristão está expressando que Jesus está na vida Glória dele, Amém. que ele é diferente, que ele faz o bem e não o mal, ele retribui, ele dá o que tem, como disse aqui o irmão Pedro. E por fim, Jesus disse que nós somos a luz. Enquanto o sal é invisível, mas é sentido ao ser experimentado, a luz fala de testemunho. Então, nós que servimos a Deus, o cristão, ele deve expressar, através da sua vida, essa característica do fruto do Espírito, que é a benignidade, fazendo o bem. Fazendo assim, eu estou expressando a minha luz como cristão está sendo resplandecida em meio às trevas. Por isso estamos sempre na contramão do mundo. Né, Bruno? Isso Amém. mesmo. Glória a Deus. E nós temos também aqui a participação dos jovens cantando, né? Os jovens prepararam aí alguns vídeos louvando ao Senhor com aquele hino que tem marcado a sua história, tem marcado a sua vida de devocional. E nós vamos estar aqui participando. Se você ainda não enviou o seu vídeo, envie o seu vídeo de 30 segundos para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Vamos conferir? Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim.
que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti, que tu tens pra mim. Amém. Deus abençoe, né, a todos vocês que enviaram o vídeo aqui pra gente. E se você ainda não enviou, se você canta, se você toca algum instrumento, grava aí um vídeo rapidinho de 30 segundos e manda pro nosso WhatsApp. E o número você já sabe, é o 81992094819. E a gente tem mais uma pergunta, né? A gente está habituado a ouvir que a gente precisa ter fé. Mas a fé como fruto fala de uma fidelidade inabalável. É a fé que me faz fiel. Como é que eu posso ter uma vida plena nesse aspecto? É interessante a pergunta, não é, sobre fé e ao mesmo tempo tem uma conotação de fidelidade. A fé ou fidelidade como característica do fruto do Espírito, ela é resultado de uma experiência com Deus, uma experiência de vida. Nós falamos aqui, não é, no início do programa, conceituando o que seria o fruto do Espírito, e o irmão Pedro colocou muito bem aqui, não é? Quando nós vivemos com Cristo e quanto mais nos aproximamos dele, nós vamos revelar ele na nossa vida, não é? E quando nós experimentamos Cristo na prática, nós vamos o conhecendo, e conhecendo ele cada vez mais, o conhecendo, nós vamos ter mais confiança nele. Eu lembro de uma história que eu ouvi quando era mais jovem, e não sei se é história ou história, mas na verdade serve para que a gente entenda a questão de confiança no Deus a quem a gente serve, por estar em um relacionamento com Ele. Há uma história que diz que uma criança estava no avião e de repente saiu um anúncio, né, de que colocassem máscara de oxigênio, cinto de segurança, porque o avião estava tendo um problema e poderia cair. Imagina o que é estar, não é? Um caos. Isso, o caos dentro do avião. E, de repente, foi percebido que havia uma criança que estava tranquila, calma, lá no avião, enquanto as pessoas estavam se desesperando, porque havia um risco, não é, iminente do avião cair. E quando a aeromoça se aproximou daquela criança, disse: meu filho, você não está com medo? O avião está prestes a cair. E ele sorriu para a aeromoça e falou: não, não vai cair. E ela perguntou: e o que lhe faz ter tanta certeza que o avião não vai cair? Ele disse: porque o meu pai é o piloto. Entende? Então, ele disse: eu conheço meu pai, eu sei que ele é bom no que faz. E trazendo para a vida espiritual, evangelista Samek, a gente percebe que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais confiamos nele, não é? Mais seremos fiéis a ele, e essa fidelidade como característica do fruto do Espírito, por isso que a palavra é fruto, não é? Não é obra, é fruto, ou seja, é um resultado de uma vida com Deus. Então que o Senhor nos abençoe, você que está, não é, acompanhando este programa, que possa ser impactado neste dia e que possa pensar, quanto mais você se aproximar de Deus, viver uma vida intensa no Espírito Santo, mais confiante, mais fiel e mais fé você terá. Amém. Glória a Deus. É importante ser fiel. Amém. Né? E, irmão Pedro, como jovem, vale a pena ser fiel a Deus? Mas com certeza. Primeiro porque Ele é fiel a gente. A fidelidade de Deus eleva os nossos padrões. No mundo em que não dá para confiar em muita coisa, em muita gente, quantas vezes nós confiamos no nosso Deus e Ele nos decepcionou? Eu falo por mim, nenhuma. E ser fiel, retornar essa fidelidade, se esforçar para seguir no caminho de Deus, é um caminho não só glorioso, mas também é um caminho de paz. Eu duvido muito que alguém possa encontrar um caminho melhor, presbítero, do que de alguém que se esforça para permanecer nos caminhos do Senhor, mesmo nos tempos tão maus. Do que alguém que se dispõe, que se esforça para continuar fiel ao Deus que o chamou. Glória Amém. a Deus. E falando sobre a fidelidade de Deus, vem um texto aqui que eu achei muito bonito, que está em Deuteronômio, capítulo 32:4, né, que diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto,
Ele é. Amém. Presbítero Flávio, o senhor falando sobre o fruto, né? Aquilo que está em evidência, que é resultado de algo interno. Quem tem o fruto não precisa se preocupar em dizer que tem o fruto, né? Porque é visível, Sim. é aparente. A fidelidade que vamos trabalhando com Deus, ela também se expressa na nossa fidelidade com os demais, com o próximo. Sim, e assim, é importante dizer isso, não é? A gente não pode testificar com a nossa vida. Eu disse anteriormente que nós somos a luz do mundo, conforme Jesus falou. Isso fala de testemunho, daquilo que é visível. E eu não posso expressar que sou fiel a Deus e viver uma vida de infidelidade com as pessoas, Olha aí. com o meu irmão, com o meu companheiro. Pelo contrário, quando eu sou fiel na minha vida cotidiana com as pessoas, com os meus negócios, nas transações do dia a dia, eu estou expressando que eu sou fiel a Deus. Porque a fidelidade a Deus faz com que eu tenha uma vida de retidão. É aquilo que a gente vê no capítulo 1 de Jó, não é? Isso. Versículo 1, e havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, um homem justo, reto e temente a Deus. Então, nós vamos expressar com o outro, não é? Aquilo que nós somos com Deus. O irmão Pedro falou que a mãe dele sempre dizia: a gente dá o que tem, não é? E é interessante, porque se nós formos fiéis a Deus e tivermos uma vida de fidelidade, isso será visível. Isso será visível no dia a dia, com as pessoas, como disse, nos negócios, porque será um resultado da fidelidade com Deus. Glória Amém. a Deus, né? Já disse alguém, né, que a forma como nos relacionamos com os Isso. outros fala muito da forma como nos relacionamos com Deus. Amém, é verdade. Olha, a conversa tá bem boa, mas a gente já tá com o tempo bem contadinho, a gente vai para um intervalo bem rápido, mas a gente volta daqui a pouquinho. Então, olha, você não sai daí, que ainda tem mais conversa. Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças para andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Espaço Jovens, jovens no coração de Tá na prova, tá no vale. Enquanto você ora, Deus faz um milagre. Vai orando, vai cantando. Enquanto isso, Deus está trabalhando. Tá na prova, tá no vale. Enquanto você ora, Deus faz um milagre. Vai orando, vai cantando. Enquanto isso, Deus está trabalhando. Glória a Deus, o Senhor está trabalhando. O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Aproveite e compartilhe com os seus amigos e familiares e chame todos, né, para assistirem aí. Amém. E no programa de hoje a gente está falando sobre o fruto do Espírito. E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o presbítero Flávio Marques e o jovem Pedro Magalhães. E a gente já tem mais uma pergunta, né, para dar continuidade ao assunto, que é no mundo que a gente vive, né, desenfreado, em todos os sentidos. Isso tem enfraquecido a sociedade, as famílias e a vida espiritual de muita gente. Para isso, uma vida plena da temperança advinda do fruto do Espírito é essencial. Como é que a gente pode viver o domínio próprio diante de tantas liberdades? Bom, só há um segredo, é viver uma vida cheia de Deus e rendida ao Amém. Espírito Santo. E de fato, hoje muita coisa parece governar a vida de muita gente. Até aquilo que era lazer parece hoje ditar como uma pessoa vai viver o seu dia. Os seus horários são programados a respeito de tal lazer e depois de um tempo simplesmente não há motivo, não há tempo para viver aquilo que é importante.
vícios são olhados de outras maneiras. Parece que nada é muito grave nos dias de hoje. Mas ainda assim, o salmista diz, Salmo 101:3, eu não porei coisa má diante dos meus olhos, eu aborreço as ações daqueles que se desviem. E ele diz, nada se me pegará. Aquele que vive de acordo com a lei de Deus, aquele que vive de acordo com o fruto do Espírito Santo, segue uma caminhada desembaraçada, em que nada lhe atrasa. Nós temos a oportunidade de viver assim, quando vivemos de acordo com aquilo que Deus tem pra gente. Amém. Amém. E a gente percebe, né, presbítero Flávio, que a falta do autocontrole tem destruído muitas vidas que entraram por um caminho de excessos. Sim. Né? É interessante que quando a gente fala de autocontrole, a princípio, a gente só pensa na questão física, assim, uma briga, por exemplo, eu não me contive ou falar, mas o autocontrole deve estar presente em todos os aspectos, até mesmo quanto ao alimento, né? Por que não dizer que tem gente que não tem um pouquinho de controle? É verdade. E deve ter também esse domínio próprio nessa questão. E como disse o nosso irmão Pedro, a questão do lazer. Hoje a gente vive, eu estava acompanhando o programa aqui do Espaço Jovem há algumas semanas e estava falando de frustrações, não é? Isso. Onde as pessoas depositam uma expectativa e algumas pessoas também têm excesso até no trabalho. Tem pessoas que trabalham demais, quase não descansam. Outros querem descansar demais. É o contrário. E não querem trabalhar, não é? Então, mas a Bíblia nos mostra o equilíbrio. Nós precisamos ter, não é, um equilíbrio naquilo que fazemos, não é? Há um ditado em que os nossos pais sempre usa dizendo tudo demais é veneno, não é? Então deve ter um equilíbrio, um autocontrole e isso também é uma característica do fruto do Espírito. E aí vemos a importância onde o Espírito Santo nos ajuda a justamente abandonar esses excessos, né? Isso. Porque sozinho, tem como a gente conseguir vencer isso sozinho? Não tem. Por isso que é o fruto do Espírito. Glória Não a é? Deus. É o resultado do Espírito Santo em nós, nos Aleluia. ajudando a vencer. Por isso que é muito interessante, evangelista Samek, a gente frisar que o dom espiritual ou os dons espirituais nos capacitam em algumas funções, mas o fruto do Espírito nos ajuda a expressar Cristo na nossa Aleluia. vida, não é? O caráter de Cristo dentro de nós. E uma das questões é o equilíbrio, é ponderar os excessos, não é? Os nossos anseios, anelos, aquilo que desejamos e fazer isso com o pé no freio, pedindo a Deus que nos ajude a manter, não é, como disse, o equilíbrio. Glória a Deus, né? Que possamos ter o equilíbrio necessário. E nossos dias são marcados por pseudo-alegrias, né? Fotos e stories são postadas diariamente para mostrar essa alegria que muitas vezes é regada a drogas, álcool e uma vida de prazeres ilícitos que se esvaem junto com os seus efeitos. Como podemos experimentar a verdadeira alegria que a Bíblia chama de gozo como fruto do Espírito? Eu queria fazer aqui menção de algo bem interessante. O fruto do Espírito é um conjunto de características, não é? Daquilo que está em nós, do fruto do Espírito. E é interessante que um está ligado ao outro. A outra, né? Estão intrinsecamente ligados, inseparáveis. Porque quando eu tenho um amor de Deus, como eu disse inicialmente, eu terei gozo, eu terei paz e também eu terei alegria. Ou seja, Jesus é a fonte de alegria. Não é? Interessante que na Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele estava preso quando escreve essa epístola. Não é? Ele estava preso em Roma. Mas no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E a pergunta que fazemos é: como pode uma pessoa presa, uma pessoa às vezes, como Paulo passou, torturas, açoites, lá na prisão, e expressar isso? Alegrai-vos no Senhor. É um paradoxo, não é? Na ótica humana era para ele estar se lamentando, dizendo que estava sofrendo,
estava angustiado, mas ele diz em outra epístola, mesmo sendo abatido e muitas vezes perseguido, mas nunca entristecidos. Ou seja, mesmo quando as circunstâncias adversas elas nos sobrevêm, mas em Cristo, o Espírito Santo nos faz ter esse gozo e sentir a alegria de Cristo em nossa vida. Glória a Deus, aleluia. O salmista, no Salmo 100, verso 2, ele diz, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Vamos aproveitar, que as irmãs aqui do Trio Melodia estão alegres aqui na presença de Deus e vamos estar louvando ao Senhor também. Vamos continuar adorando ao nome santo do Senhor Jesus, que possamos declarar assim como o profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Glória ao nome de Jesus. Louve junto com a gente. Amém? Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Diga, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, aleluia, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, aleluia, todavia me alegrarei, declare, todavia me alegrarei. Me alegrarei. Glória a Deus, a alegria para você que está aí participando e está precisando de alegria. Amém. Jesus está aqui para te dar alegria. Amém. É isso, Pedro. O que vamos dizer para alguém que está assistindo nesse momento e quem sabe percebeu de que conquistou muitas coisas, mas está faltando alegria? Queria lhe dizer que a alegria não é fruto de estabilidade.
Amém. Não é quando algum plano é bem sucedido ou ainda quando está Amém. acompanhado de alguém que você admira bastante. A alegria é fruto de um vislumbre, de uma experiência da vida que ainda está por vir. Aleluia. Quem conhecer a Deus entendeu que esta vida realmente é uma vida sofrida, às vezes com lutas, mas já começa a experimentar a alegria da vida futura. Aleluia. Entenda que Deus tem algo muito bom, uma vida muito melhor esperando, mas que nós já podemos viver agora. Deus quer te dar alegria. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E Pedro, já que o senhor está falando aí, né, empolgado, animado, você acha que é possível a gente viver o amor bíblico hoje? Não só possível, como necessário. Jesus disse nas últimas instruções aos discípulos: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Parece o sinal, a marca. Entenderão que Jesus nos amou e nós também amamos a Ele de volta, quando a gente demonstra, presbítero, o amor para com os nossos irmãos, para com aqueles que estão nos rodeando. Então é necessário viver este amor. É necessário viver um amor que é diferente do amor que se vive aí fora. Um amor conveniente, ou ainda um amor irresponsável. Um amor que aceita tudo. Este não é o amor que Deus ensina, mas sim um amor que está verdadeiramente interessado no bem. Um amor que quer corrigir, um amor que quer preparar para que um dia possamos, todos juntos, morar no céu. Amém. Glória Que a Deus. bênção, né? E a Bíblia diz: aquele que diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão é mentiroso, né? Olha aí. Então, é como disse o irmão Pedro, é necessário ter o amor. E amando o próximo, nós estamos expressando que o amor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Então, é possível, né, presidente? Sim. Glória a Deus. E nós estamos aqui caminhando para o final da nossa conversa e queríamos saber qual a grande lição, né, do fruto do Espírito para os nossos dias atuais, para ir já encaminhando para o final. A grande lição que nós podemos tirar, não é, dessa temática, desse assunto tão importantíssimo, é de que se nós vivermos em Cristo, na dependência dele, como disse, após experimentar o novo nascimento, estando em Cristo, nós teremos uma vida nele, e as nossas ações, as nossas atitudes, elas serão controladas pelo Espírito Santo. E como disse, nós vamos expressar com as nossas atitudes, com a nossa vida no dia a dia, que Cristo de fato está em nós, que Ele habita em nós e que o nome dele seja glorificado, portanto, na vida de cada um de nós, não é, com as nossas práticas. E aí volta, presbítero, ao que falamos lá do começo, né, do programa, a importância de sermos diferentes nesse mundo. E o texto que o senhor até citou no começo, Mateus 5,14, né, que diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Na verdade, o senhor falou do sal, né, e da luz, mas esse texto também pode ser utilizado, né? Isso, é como disse, a questão do testemunho, não é? Expressar para as pessoas, para o mundo. O apóstolo Paulo também escreve dizendo que nós devemos ser astros, não é, no mundo em meio a uma geração corrompida. Ou seja, é a nossa vida, é o nosso dia a dia, expressar. Porque como as pessoas identificam que uma pessoa serve a Jesus? Não é colocando uma placa, né? Dizendo, eu sou cristão, eu sou evangélico. Mas como é bom, evangelista Samek, irmã Zenate, irmão Pedro, quando a gente está em algum ambiente que a gente não conhece, que não é, o nosso dia a dia está ali, e de repente alguém nos aborda e diz: você é evangélico, você é crente, você é servo de Deus. E isso é notado às vezes com a fala, com a atitude, não é? Na faculdade, por exemplo, é um ambiente muito hostil à questão da prática cristã, mas quando a pessoa está lá, o servo de Deus, a serva de Deus,
e ele expressa através das suas atitudes que serve a Cristo, ele está resplandecendo em meio às trevas. Amém. Não é? E está dizendo, olha, eu sou diferente com as práticas, não verbalmente, não é? Eu sirvo a Cristo, ele está em mim e ele controla a minha vida. Amém. Amém. E a nossa forma de vida, a forma de se comportar, é também uma pregação. Sim. Sim. Estamos ali pregando para aqueles que estão próximos a nós, às vezes sem até precisar abrir a boca, né, irmão Pedro? É verdade. Uma atitude. Com certeza. Quantas vezes já não fomos interpelados, alguém chega pra gente, como o presbítero falou, você é evangélico, não é? Olha, me ajuda nessa questão. O que é que Deus fala a respeito disso? E dê uma palavra de consolo, de ânimo. O fato é que a luz brilha, e brilha como Amém. um farol, ditando um caminho. Alguém que a Deus. indica algo maior, Amém. indica alguma terra firme no meio desse mar tão tenebroso. Então a gente pode cumprir essa função tão gloriosa de indicar aquele que nos chamou, e dizer que Jesus está com a gente e que Jesus é a razão pela qual Amém. nós possamos ser desse jeito, não é verdade? Amém. E, ao fim de tudo, a glorificação é É somente para o dele. nosso Pai Celestial, né? E Glória é a Deus. fonte dessa luz. Amém. Nós já resplandecemos a luz que está nele, não é? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Quando vivíamos no pecado, né, nossas ações eram as obras da carne. A partir do momento que cremos que Jesus, sendo Deus, se fez homem para morrer em nosso lugar e que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Começa então nossa transformação. Morremos para a vida que tínhamos antes e começamos agora a viver uma nova vida em Cristo. Isso, e se nós quisermos viver de modo a agradar a Deus e produzir frutos para a sua glória, nós precisamos cumprir o imperativo bíblico registrado em Efésios 5:18. Mas enchei-vos do Espírito. E encher aqui significa ser dominado, controlado. E quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos, as nossas ações e vontades passam a ser conduzidos por Ele. Logo, o verdadeiro cristão é reconhecido por seu caráter e suas ações. Precisamos diariamente encher-nos do Espírito Santo e crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências, para que o Espírito Santo nos guie de modo que o fruto seja evidenciado em nossa vida. Mas o que é o fruto do Espírito? Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, nos fala acerca das virtudes advindas do singular fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Várias virtudes de um único fruto, como os diversos gomos de uma mesma laranja. Essas virtudes representam o caráter de Cristo, que é moldado em nossa vida através da obra transformadora do Espírito Santo. É isso aí. O amor como fruto do Espírito faz com que eu queira para os outros aquilo que desejo para mim. Faz com que eu tenha prazer em doar meu tempo, meus dons e talentos para o bem do meu próximo. A alegria que Paulo fala não é uma alegria superficial, é inefável e gloriosa, que independe de circunstâncias externas. É um contentamento inexplicável que vem do coração de Deus para o nosso coração. É a alegria da salvação. A paz de Deus é um estado de alma quando desfrutamos plena confiança em Deus. Mesmo em meio às maiores turbulências da vida, a paz de Deus não é ausência de tempestade, como o nosso presbítero falou aqui, mas é o senso da presença protetora de Deus, mesmo em meio à tempestade. A paciência é a qualidade de quem é longânimo. A pessoa longânima não tem o pavio curto, não é tão famoso. Ela é tardia em irar-se e desesperar-se. A pessoa paciente suporta um problema porque tem esperança de que as coisas vão melhorar. Isso aí, bondade e benignidade são o amor em exercício. Benignidade é a expressão do amor de uma pessoa para com a outra. E bondade é a prática do bem com atitudes e atos. A benignidade e a bondade revelam a santidade do homem salvo por Cristo. Portanto, seja bondoso e benigno em suas ações e permita que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida. A fé, fruto do Espírito Santo, é uma virtude cristã. E mais do que se tratar de um relacionamento nosso com Deus, ela envolve também nossa atitude para com o próximo.
Quando a fé, como virtude do fruto do Espírito, habita no crente, o que realmente marca a sua vida é a fidelidade. Ou seja, ele é uma pessoa confiável, ele é uma pessoa leal. Mansidão é uma atitude de humildade para com Deus e gentileza para com as pessoas quando reconhecemos que Deus está no controle e que podemos confiar nele, mesmo quando as coisas não vão como gostaríamos. Temperança é o controle sobre os nossos desejos e paixões. O Espírito Santo que habita em nós deseja nos ajudar a abandonar todo excesso e todo pecado. Ele nos ajuda a ter uma vida equilibrada, sadia, santa. A temperança, como fruto do Espírito Santo, nos ajuda a ter uma vida disciplinada e feliz. Isso aí, o fruto do Espírito é o resultado do Espírito Santo em nós, trabalhando para tornar-nos dia após dia mais parecidos com Cristo. O fruto é a manifestação externa da obra interna que o Espírito Santo faz em nós. Presbítero Flávio, queremos agradecer a Deus, primeiramente, também ao nosso pastor presidente, por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui com o Senhor, aprendendo. Tenho certeza que foi de edificação para todos nós aqui e também para os irmãos, jovens, adolescentes, idosos que estão em casa participando. Então, que o Senhor continue lhe abençoando. Esperamos outras vezes ter o Senhor aqui conosco. Fique à vontade também para deixar suas considerações. Amém. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela grande oportunidade de estar aqui aprendendo com os irmãos, não é? E falando de Jesus. É bom falar do Senhor, da palavra de Deus, somos enriquecidos dia a dia quando assim fazemos. Quero agradecer ao nosso muito digno pastor presidente que tem investido, não é, na mocidade através da exposição da palavra de Deus. Que Deus continue ajudando o nosso pastor e pelo espaço de podermos cooperar na obra do Senhor nesse espaço jovem, como disse no início, me sentindo mais jovem. Que Deus abençoe o nosso evangelista Samek, irmã Azenate e nosso irmão Pedro. Satisfação estar com todos vocês aqui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer também ao nosso amigo Pedro, né? Pedro, que Deus te abençoe. Foi muito bom ter você aqui. Agradecemos ao nosso pastor também e esperamos que outras vezes possa vir, né? Estamos aqui conversando sobre outros temas também. Amém. E pode deixar aqui suas considerações. Tá certo. Realmente fiquei muito feliz de vir aqui. Minha gratidão também ao nosso pastor, ao senhor, pastor Samek, a irmã Zenate. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Meu presbítero Flávio, foi muito bom aprender com o senhor. Amém. Para todas as irmãs e os irmãos que estão aqui, foi muito bom estar na companhia de vocês. E isso só me faz perceber que a comunhão é muito preciosa nesses tempos em que a gente às vezes tem que ficar em casa. A gente é aqui na presença dos nossos irmãos e também a presença, talvez ainda aqui distante de vocês. É muito bom estar perto dos nossos irmãos. Novamente, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui, pastor. Amém. Glória a Deus. Presbítero Flávio, nós sempre terminamos o programa fazendo uma oração. Eu tenho certeza que quem está participando em casa identificou aí que está precisando melhorar alguma coisa, está precisando da ajuda do Espírito Santo e que nesse momento o Senhor possa estar orando por nós e por aqueles que estão participando também. Amém. Oremos, Pai bendito. Senhor Deus, nós queremos te louvar por essa grande oportunidade, Senhor, de estarmos aqui conversando sobre Tua Palavra, sobre a prática cristã, a vida em Ti, como deve ser, Senhor, diferente, as nossas ações que devem expressar a Tua presença na nossa vida, que somos diferentes, que já não somos como antes, levados e controlados, Senhor, pelas obras da carne, mas que o fruto do Teu Espírito, as virtudes estudadas aqui neste dia, Senhor, possam ser uma realidade. Eu quero te pedir por aquele que está assistindo, Senhor, acompanhando, participando deste programa. Ó Deus, e de repente identificou uma deficiência espiritual e que precisa expressar o Senhor em sua vida, que através do Teu Espírito Santo, que nos capacita, que nos enche, assim como aprendemos, Senhor, que sejamos cheios de Ti e que esta vida possa receber a Tua ajuda, o Teu companheirismo para vencer o mundo,
para vencer o pecado, para vencer por fim a carne e glorificar o Teu nome através das nossas ações. Fica conosco, continua, Senhor, com a programação que virá. Ajuda o nosso pastor presidente, pastor Ailton, os obreiros que cooperam na Tua obra. Abençoa todos. É isto que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 E você que está aí participando do Espaço Jovem, não saia. Nós teremos agora a vigília, Sim. né? Até às 5 horas da manhã, uma vigília aqui transmitida pela Rede Brasil de Comunicação. Teremos a presença de vários pastores, ministros, que estarão ministrando a palavra de Deus, orações e também cantores que estarão participando. Então não saia daí, passe essa madrugada na presença de Deus e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. Amém. Eu queria aproveitar bem rapidinho, mandar uma saudação para a irmã Lenilda Neves, de Córrego do Abacaxi, área 26. Então, nossa saudação para todos os irmãos da área 26. E Deus abençoe, né? Muito obrigada por estar conosco mais esse sábado e esperamos estar junto com você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus.